Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Nessa aula de hoje nós vamos aqui corrigir, responder, quem não fez faz junto comigo, as questões da página 58 até a 60, tá? Fazer uma revisãozinha aqui sobre verbos irregulares. Como vocês já sabem, já viram naquela aula sobre verbos, verbos irregulares são aqueles em que não altera o radical. E o que é radical, gente? Vamos relembrar. É aquela parte da palavra responsável por estabelecer a família da palavra. Ó, um exemplo de um verbo irregular aqui. O verbo haver. Qual é o radical do verbo haver? A parte H-A-V. Esse é o radical da palavra, do verbo haver. Como ele se altera? Se eu conjugar, ele vai sofrer alteração. Então, ele é um verbo irregular. Ok? Por exemplo, né, no presente do indicativo ali, se eu conjugar o verbo haver. Eu hei, tu has, ele há, nós havemos, vós haveis e eles hão. Altera, sofre alteração em todas as pessoas, certo? O radical, que seria a parte H-A-V, não permanece. Sofre alteração, então, verbo irregular, ok? Então, vamos lá para a página 58. Verbos irregulares. No trecho a seguir, Joel começa a explicar ao filho o que aconteceu com ele. Releia. Vamos reler aqui, fazer a releitura juntos. Quando eu voltei, tive uma surpresa. Fui convidado pelo governo a contar algumas coisas que eu fiz. Por exemplo, eu dei algumas aulas sobre coisas que o nosso governo não gosta. Contei algumas histórias que o nosso governo não gosta que se conte. E, finalmente, escrevi alguns livros que o nosso governo também não gostou. Aí o governo me pediu que esclarecesse todas essas coisas. A letra A é uma resposta pessoal, então cada um faz a sua, não vamos entrar aqui em detalhes. Agora vamos ali para a letra B. A letra B. Quais formas verbais aparecem no trecho em que Joel informa as ações realizadas? Vamos grifar ali no texto e vamos daí vamos reescrevê-las ali na resposta. Que formas verbais que aparecem? Aparece a forma verbal do verbo dar, dei, gosta, contei, escrevi, conte e gostou, certo? Vocês encontram ali na segunda linha a palavra, o verbo dei e o verbo gosta e contei. Na terceira linha, conte, escrevi. Na quarta linha, gostou, ok? Então, somente transcrever essas formas verbais ali, que são os verbos que eu encontro nesse trecho da carta que o Joel começa a explicar ao filho lá o que aconteceu com ele, certo? Vamos lá para a letra C. Nesse trecho, aparecem outros verbos. Releia a primeira e a última frase, omitindo-os. Então, você deve ter relido ali, vamos reler a primeira e a última frase. Quando eu, uma surpresa, fui pelo governo algumas coisas. A primeira e a última frase, algumas coisas que eu fiz. E a última frase, aí o governo que esclarecesse todas essas coisas. Eu omiti os verbos, eu tirei os verbos. Tirando esses verbos, essa resposta é pessoal também, mas vamos comentar um pouquinho, né? Você conseguiu estabelecer todos os sentidos? Não, né? O verbo ele é responsável por dar ação, por estabelecer sentido. Então, se eu omitir os verbos, eu não, mesmo pelo contexto, eu não sei exatamente do que eu tô falando, certo? Então, não, mas é a respostinha pessoal, vocês constroem a de vocês. Com base nesse exercício, responda qual é o papel dos verbos na construção dos textos em geral. Aí, falando de uma maneira geral, generalizando. Qual seria o papel dos verbos, gente? Eles são fundamentais, né? O verbo é fundamental para quê? Para expressar as ideias. Então, os verbos são fundamentais para expressar as ideias, seja, né, na linguagem oral, quando eu falo, seja na linguagem escrita, quando eu escrevo. Os verbos são responsáveis por expressar as ideias. Eles permitem, né, a nós, usuários da língua, informar e organizar as ideias de modo que o nosso interlocutor possa nos compreender. Ok? Gente, vamos ali pro finalzinho. Já sabemos que os verbos se organizam em 3 conjunções. Lembra que eu passei para vocês também na aula sobre verbos, né? Verbos terminados em AR,
a primeira conjugação, em ER, a segunda conjugação, em IR, a terceira conjugação. Retire do trecho lido os verbos e ponha-os no infinitivo, organizando-os de acordo com a conjunção. Tá, AR, quais verbos eu tenho ali na primeira, que pertencem à primeira conjugação? Voltar, o verbo contar, o verbo dar e o verbo gostar. Esses verbos terminam em AR e pertencem à primeira conjugação. Em ER, quais verbos eu tenho? Verbo ter, verbo fazer, escrever e esclarecer. São verbos terminados em ER e pertencem à segunda conjugação. E os verbos pertencentes à terceira conjugação, terminados em IR, quais eu tenho? Eu tenho o verbo ir e o verbo pedir, ok? Vamos ali para a página 59. Os verbos, gente, vamos fazer a leitura aqui. Modificam quando conjugados de acordo com os tempos e modos verbais, tá? Qualquer dúvida, volta na aulinha ali sobre verbos que eu dei para vocês. Aqui nós temos esse quadro, por exemplo, verbo voltar. Eu volto, eu voltei, eu voltarei. Vejam que está assinalado ali, né, de uma outra cor, tá em vermelho para chamar a atenção de vocês. Escrever, eu escrevo, eu escrevi, eu escreverei. Verbo partir, eu parto, eu parti, eu partirei. Ok? Então, observa-se que nesses verbos os radicais não se alteram em todas as formas verbais, assim como grande parte das terminações ou desinências verbais. Por causa dessa regularidade, esses verbos são chamados de regulares. Ok? Os verbos regulares que não alteram o seu radical. Então, radical, relembrando aqui, o livro nos traz a informação, é o elemento que contém a significação básica do verbo e vem antes da terminação. As terminações lá que me dizem se é a primeira, segunda ou terceira conjugação, né? AR, ER e IR. E a desinência. O que é desinência? Vamos relembrar também. É a parte que indica o tempo, modo, pessoa e número do verbo. Essa é a desinência verbal. Exemplo ali. A palavra, o verbo escrevemos. Nós temos em vermelho o radical mais a vogal temática, certo? Aí, em verde, temos a desinência e o modo verbal, que é aquele RE ali no meio da palavra. E a desinência, que é a parte final do verbo, tá? Que indica o número e a pessoa, ok? Então, esse verbo se encontra na primeira pessoa do plural, do futuro, do presente, do modo indicativo. Agora vamos ver o verbo a seguir aqui. Esse daqui já está na terceira pessoa do plural, do pretérito imperfeito, do subjuntivo. Ó, vejam a diferença. Jogassem. Em vermelho nós temos o radical mais a vogal temática. Aí temos em verde a desinência e o modo temporal. E a desinência e o número pessoal, que é o finalzinho do verbo ali em azul. Ok? Agora, compare esses verbos da primeira conjugação. Vamos fazer a observação desse quadro aqui. Gostar, o verbo gostar. Eu gosto, eu gostei, eu gostarei. Verbo dar, eu dou, eu dei e eu darei. Observe que mesmo sendo na mesma conjugação, o verbo dar modifica o quê? A terminação no presente do indicativo. Esse verbo já não apresenta uma regularidade, certo? Então, ele já não é um verbo regular. Então, vamos fazer aqui a mesma comparação com os verbos da segunda conjugação. Verbo escrever. Eu escrevo, eu escrevi, eu escreverei. Verbo fazer, também pertencente à segunda conjugação aqui. Eu faço, eu fiz, eu farei. Então, assim, vamos lá para responder essa questão depois dessas observações que nós fizemos aqui. Considerando o quadro acima, que irregularidades o verbo fazer apresenta, comparando-o com escrever. Comparem os dois quadros ali. Que o verbo, que irregularidade que esse verbo fazer apresenta se eu compará-lo com o verbo escrever?
ele modifica o quê? Ele modifica o radical em todas as formas acima e as terminações do pretérito e do futuro, certo? Então, ele modifica o radical em todas as terminações do pretérito e do futuro, ok? Então, com base nessas observações, podemos concluir que os verbos fazer e dar são irregulares, são verbos irregulares. Vamos lá para número 4 da página 60. Leia esta capa de revista. Ali nós temos a capinha da revista do lado direito, né? Planeta, a vida pede socorro. Vou ler a manchete principal apenas. Que relação podem se estabelecer entre o título da matéria principal e a imagem da capa? O que vocês observam ali? Que relação que há entre o título e a imagem ali do gorila, né? Com a boca aberta, com as patinhas na cara, né? Cobrindo os olhos. Que imagem que relação que estabelece entre o título e essa imagem da capa da matéria aqui da revista? Bom, a imagem, o que a imagem mostra, né? Mostra um gorila com uma expressão de desespero, certo? Ele mostra o gorila com uma expressão de desespero, como se estivesse o quê? Pedindo socorro realmente, né? E isso permite deduzir a qual, então assim, desespero como se estivesse pedindo socorro, e isso nos permite deduzir a qual vida o texto se refere, a vida da espécie animal, certo? A vida pede socorro. Então, por essa imagem do animal, do gorila na capa, com essa imagem de desespero, com a boca aberta, parece gritando, realmente pedindo por socorro, nos faz deduzir que a vida que pede socorro é a vida animal, certo? Vamos lá para a letra B. O que provavelmente essa imagem pretende provocar? Incomodar e assustar o leitor desatento? Não, né? Creio que não. Será que sensibilizar e chamar a atenção do leitor para o tema da matéria principal? Sim, parece uma boa resposta, mas a gente nunca pode marcar de pronto, né, as alternativas se ainda restam outras, mas essa vamos reservá-la, que ela é uma boa alternativa. Mostrar ao leitor a diversidade de abordagens sobre um mesmo tema? Não. Então, realmente, a melhor alternativa ali que nós temos é a segunda, que é sensibilizar e chamar a atenção do leitor para o tema da matéria principal, certo? Letra C. Observe a forma de apresentação do título da matéria principal. Que recursos gráficos e visuais foram usados para destacá-lo na capa? Que recursos gráficos e visuais ali foi usado para destacar? As letras maiúsculas, né? Eu posso observar ali as letras maiúsculas, em a vida pede socorro, tudo em maiúsculo. Grandes, além de serem maiúsculos, estão numa fonte grande. E na cor laranja, que também serve para chamar a atenção. E as letras são maiores ainda na palavra socorro, né? Para enfatizar bem isso. Então, letras maiúsculas, grandes e na cor laranja, e maiores ainda na palavra socorro. A letra D. Observe que a forma verbal pede está na terceira pessoa do singular, certo? E que o verbo pedir apresenta irregularidades em sua... observe que ela está na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Como essa forma ficaria na primeira pessoa do singular desse mesmo tempo? Como que a forma verbal pede, aqui pede está na terceira pessoa, ficaria na primeira pessoa do singular? Eu, a primeira pessoa, peço, certo? Então, ficaria peço. Letra E. Com base na resposta ao item B, é possível afirmar que o verbo pedir apresenta irregularidades em sua conjugação? É possível afirmar que ele apresenta irregularidade? Justifique. Sim, é possível, né? Ele está ali irregular, ele não mantém o seu radical. Então, sim, é possível. Agora vamos justificar, porque a parte inicial do verbo, que é a parte PED, não se manteve, ela foi modificada, ok? Então, podemos então concluir que também o verbo pedir, por apresentar irregularidades em sua conjugação, é um verbo irregular.
Aí nós temos esse box aqui no livro, que traz mais uma explicação, uma definição de verbo irregular. Verbos irregulares são aqueles que não seguem o modelo de conjugação dos verbos regulares, ou seja, aqueles que apresentam irregularidades no radical e ou nas desinências verbais. Ok? Então, vamos ali para a página 61, só para terminar essa parte sobre os verbos irregulares. Então, releia outro trecho da carta de Joel Rufino dos Santos. Nós podemos receber visitas aos sábados de 9 às 11 horas. As visitas ficam no pátio. Crianças à beça. Eu quero que você venha me visitar assim que puder. Veja os verbos em destaque no quadro abaixo. Medir, verbo medir. Eu meço, eu medi, eu medirei. Verbo querer. Eu quero, eu quis, eu quererei. Verbo poder. Eu posso, eu pude, eu poderei. E o verbo vir. Eu venho, eu vim, eu virei. Comparando esses verbos aos regulares vistos anteriormente, podemos concluir que esses verbos são irregulares, certo? Pois todos eles apresentam modificações no radical ou nas desinências em sua conjugação. Então, para fixar bem isso, tá, gente? Verbos irregulares conjugam-se nos mesmos modos e tempos verbais dos verbos regulares. A diferença é que em algumas formas verbais ocorrem irregularidades, ok? Então, os verbos irregulares, como o próprio nome nos diz, né? Eles não mantêm uma regularidade na sua conjunção, vai alterar algo ali no radical ou nas desinências, né? Nas suas conjunções, por isso são chamados de verbos irregulares. Ok? Gente, para a próxima aula, façam atividade ali da página 61, 62. E vamos avançar um pouquinho aqui para entrar em preposição, falar mais um pouquinho sobre verbos, entramos em preposição para avançar aqui com o nosso conteúdo, ok? Até a próxima, fiquem bem, tô com bastante saudades de vocês. Beijo, até!